Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui, professor Juan Fernandes, mais uma vez, com mais um vídeo de geografia. E nesse vídeo falaremos sobre pedologia, classificação dos solos, tá? Bom, já de antemão aviso que vocês não precisam se preocupar em decorar, tá? Vocês precisam entender. E um outro ponto importante, que geralmente alguns solos mais específicos caem. E aí eu vou explicar para vocês, né, como caem, quais caem, tá? Não se preocupem. Bom, a gente tem a classificação aqui do solo quanto à origem, beleza? E isso aqui é muito importante que vocês entendam, tá? O que são solos aluviais? São solos formados por rochas de outras localidades. Então, como esses solos são formados, professor? Esses solos são formados por erosão, transporte e sedimentação, tá? Então, solos aluviais são solos formados por processos erosivos de outras localidades e sedimentação desses materiais, perfeito? Esses sedimentos são trazidos, né, por gravidade, por ação hídrica, tá? Por ação dos rios, beleza? A gente tem os solos eluviais, que são rochas encontradas no mesmo local. Então, quanto à origem formadora desse solo, a gente tem solos de sedimentos formados de outras localidades e solos da mesma localidade, onde a gente vai ter ali, né, o intemperismo, a dissolução da rocha matriz daquele mesmo local, perfeito? Quanto à influência externa, bom, a gente vai ter os solos zonais. Os solos zonais, não esqueçam disso, tá? São solos que são classificados, são relacionados a partir das zonas térmicas, ou seja, a partir de questões climáticas, tá? Da Terra. Então a gente vai ter o latossolo, que ele é pouco fértil em alguns casos, porque apresenta, né, uma grande acidez. É um solo muito comum no Brasil, tá? De clima quente e úmido. É um solo que passa por grande processo de lixiviação, né? Lixiviação é um processo natural de lavagem do solo, onde a gente vai ter, né, infiltração de água, percolação e a lavagem desse solo, beleza? A gente vai ter o podzóis, tá? Que é um solo com bastante minério, humus e matéria orgânica. É um solo de clima temperado úmido, né? Um clima temperado úmido, onde a matéria orgânica que vai se decompor ali sobre aquele solo, como é um clima mais ameno, essa matéria orgânica ela não vai se decompor de maneira muito rápida, ela vai demorar um tempinho mais, né? Vamos lembrar que uma matéria orgânica, por exemplo, se você pegar uma folha, né, pegar uma planta e deixar ela exposta no sol o tempo todo, no clima extremamente quente, essa planta ela não vai suportar, tá? Se você pegar uma planta e expor ela em climas mais amenos, ela vai ter uma capacidade de manutenção das suas folhas, né? E quando essas folhas caem e elas são transformadas em matéria orgânica, elas não vão ser decompostas de maneira muito rápida, tá? Elas vão apodrecer de maneira mais contínua, mais lenta, perfeito? E isso vai possibilitar essa grande quantidade de humus nesse solo, que esse humus não se perca de maneira muito fácil, que ele consiga adentrar em camadas do solo, tá? A gente vai ter o solo de pradarias, né? Rico em calcário, matéria orgânica, característico de clima subúmido e clima temperado, né? De áreas de transição. É um tipo de solo muito comum na região sul do nosso Brasil, tá? A gente tem um solo desértico, um solo pouco profundo, né? Pouco profundo e pouco fértil, tá? Essa pouca fertilidade está diretamente relacionada à pequena presença de matéria orgânica, tá?
E a pequena profundidade está diretamente condicionada aos fatores climáticos que dificultam, né, a presença dos agentes intempéricos. Tá? Então, a gente vai ter uma grande presença de intemperismo físico em solos pouco profundos. Por questões climáticas, a gente tem presença de pouco intemperismo físico, né, uma vez que a gente não vai ter o processo de dilatação e contração da rocha, que vai possibilitar... a gente vai ter esse processo de fragmentação e de expansão e contração dessa rocha, que vai acabar fragmentando, tá? Mas a gente não vai ter a presença de água, que vai acabar decompondo, né, aquela rocha. A gente tem os solos intrazonais, tá? Que são solos influenciados pelo material de origem ou relevo. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Por quê? Porque a gente tem um solo aqui salino, também chamado de solo alomórfico, tá? O que seria esse solo alomórfico, professor? Bom, é um solo que possui uma grande quantidade de sais, né, solúveis ali. É um solo muito característico de regiões áridas, mas prestem atenção, pode ser muito cobrado na prova de vocês esse outro local de presença desse solo, tá? Que é junto ao mar. Solo alomórfico é um solo muito comum de mangue, beleza? Mangue, uma área de transição entre o ambiente de rio e o ambiente marinho, tá? E aí a gente vai ter uma área de grande deposição desses sais oceânicos, perfeito? E a gente vai ter o hidromórfico, tá? Que é um solo próximo de rios e lagos, bastante úmido. Quanto mais úmido, menos fértil. Então, se esse solo é muito carregado de umidade, ele vai apresentar uma fertilidade muito pequena. Por quê? Porque basicamente os seus sais serão lavados, tá? Quanto à influência externa, a gente tem os solos rasos, tá? Aluviais, e o litossolo. Então, os solos rasos, nesse caso aluviais, a gente vai ter uma formação recente em planícies. Então, são planícies muito rasas, tá? De sedimentos transportados, tá? Esses sedimentos transportados eles vão acabar formando outro tipo de solo, que é o solo loess, que é um solo muito comum na China, um solo extremamente fértil por conta da grande presença de enxofre. Prestem muita atenção, né? Um solo que possibilita uma grande participação agrícola, tá? Em áreas de planícies do Rio Amarelo. Tá? O Rio Amarelo é um rio que transporta, ele tem essa coloração amarelada por conta da grande quantidade de enxofre, tá? Na sua água. Essa água, a partir do seu transbordamento, vai se depositar à margem desse rio e aí vai possibilitar esse acúmulo de material na margem, tá? E o litossolo, tá? Litossolo diferente de latossolo. Se latossolo é um solo muito profundo, litossolo é um solo raso. Por que ele é um solo raso? Porque ele está presente em áreas de declives acentuados, tá? E aí os processos erosivos são muito mais atuantes, beleza? Então a gente tem esses tipos de solo. Lembrando que os agentes de formação, os agentes de fertilidade desse solo, eles variam, tá? A gente tem solos muito profundos por conta da grande presença de umidade, que não são solos muito ricos em nutrientes. Por exemplo, o solo amazônico, né, é um solo que não é muito rico em nutriente, e a manutenção da floresta amazônica ela se dá basicamente por conta de uma retroalimentação, tá? Como funciona essa retroalimentação? A gente vai ter uma camada chamada serrapilheira, tá? Essa serrapilheira ali vai ser uma camada sobre o solo de matéria orgânica. Como assim, professor? A floresta amazônica, né, possui uma grande quantidade de organismos, né, uma grande quantidade de seres vivos, e esses seres vivos em decomposição, eles vão alimentar a floresta amazônica. Por isso que o desmatamento da floresta amazônica vai causar sérios danos. Porque à medida em que a gente vai desmatando, a matéria orgânica sobre esse solo vai acabar diminuindo. Se a matéria orgânica sobre esse solo está diminuindo, automaticamente os nutrientes que vão manter a floresta de pé, eles também estão diminuindo, tá? Então a floresta amazônica, ela se autoalimenta, tá?
Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.